qualidade de sono, por exemplo, ajudam na prevenção? Com certeza, Francisco. Tanto o exercício físico quanto a qualidade de sono, né? A gente tem, um dos fatores principais também são os hormônios, tá? Então, quando a gente tem uma irregularidade hormonal, a gente também tem uma probabilidade maior de desenvolver alguns tipos de câncer. E quando você não tem uma prática de atividade física regular, quando você não tem um sono adequado, quando você não tem uma alimentação, isso tudo influencia no teu corpo, porque ele sente, você não consegue descansar, você tem desequilíbrio eixo hormonal. Então isso facilita o crescimento e o crescimento desordenado das células, entendeu? A desorganização. Então, com certeza, é influência direta, tá? Tanto o sono quanto a alimentação e atividade física. Eu já ouvi, né? Algumas pessoas falando que tem alguns alimentos específicos que ajudam a prevenir. Por exemplo, o tomate. Eu não sei se realmente isso existe ou não. O pessoal fala bastante em alimentação, né? Principalmente os colegas da nutrologia, o pessoal da endocrinologia, né? E assim, na verdade tem aqueles alimentos bons e tem os alimentos ruins, né? Que a gente sempre fala, né? Você tem a possibilidade de você comer uma comida de verdade, comer um alimento bom, comer um alimento orgânico. E você tem ali do outro lado um alimento enlatado, nada contra, tá, pessoal? Como alimento enlatado. Mas assim, você tem um alimento enlatado, você tem um alimento com conservantes. Então assim, eu acho que não é muito difícil da gente ponderar isso e da gente parar para comparar. Você acha que é mais saudável você comer um alimento ali orgânico, um alimento bom, ou você comer um alimento industrializado? Com certeza aquilo vai te afetar de alguma forma. Ah, mas vai me afetar quando? Amanhã? Não sei. Daqui 15 dias? Daqui 10 anos? Não sei. Mas uma coisa que eu paro para ver, eu não costumo ver muito índio com câncer. Faz sentido. Entendeu? Então assim, hábito, qualidade de vida, é tudo. O tabagismo e o alto consumo de álcool, pelo que eu sei, ainda são fatores preponderantes para desenvolver um câncer. Com certeza, com certeza. Por exemplo, você pega um câncer de esôfago aí, por exemplo, ou um câncer gástrico, você tem ali o tecido epitelial, né, da garganta, e o que acontece? Ao longo dos anos, com a exposição, você vai tendo uma degradação local. Então ali você tem uma displasia, que já é uma alteração de tecido, depois você vai ter uma metaplasia, entendeu? Depois você já tem a evolução do câncer. Por quê? Porque é uma coisa que é uma cicatriz que ela nunca cicatriza, de um jeito fácil de você entender. Por quê? Porque você está botando fumaça todo dia para dentro. No caso, por exemplo, do câncer de esôfago, você está botando álcool todo dia para dentro. Então você imagina que você está com um machucado e esse machucado nunca cura. E aí a disfunção que tem ali, a degradação constante que tem ali, faz aquele tecido local ir mudando o tecido dele até que se transforma num câncer. Então, com certeza. Não para só esse em específico, outros também, mas esse é o mais específico, por exemplo. Tá. E, por exemplo, incômodos voltando à questão da próstata, incômodos na próstata. Não necessariamente eu preciso ter 40 ou 45 anos para procurar um médico específico, por exemplo. Eu vejo amigos falando, eu estou com um probleminha aqui, um probleminha ali, mas eu não tenho a idade ainda estabelecida pela medicina para procurar ajuda nesse sentido. Não tem necessariamente que esperar a idade para poder procurar esse tipo de ajuda. Com certeza não, Francisco. A gente viu alguma irregularidade, viu alguma coisa, ou até mesmo sem ver. Eu falo para os meus pacientes, a gente tem uma bênção muito grande, que os pronto atendimentos, as unidades de saúde da família, os médicos no consultório, a gente tem as redes privadas também, as empresas. Então assim, você tem todas as ferramentas. Por que você vai esperar aparecer alguma coisa para você ir atrás? E com sintoma, indiscutível, vai o quanto antes, entendeu? Por quê? Porque a gente trabalha em cima de probabilidade, a gente trabalha em cima de números estatísticos, mas existem os casos fora das estatísticas. E se você for, e se eu for? Eu não quero esperar para ver, entendeu? Então sim, você viu alguma coisa, ou mesmo que você não tenha visto, você tem que ir atrás. Não tem o porquê você não ir atrás disso. É a sua vida que está em jogo. E a gente vê uma dificuldade muito grande hoje, infelizmente, né? Até por falta de, muitas vezes, de recursos.
SUS, ele é fantástico, mas assim, ainda quando você tem alguma doença, o diagnóstico demora um pouco, né? Tanto para agendar uma ultrassom, tanto para fazer uma endoscopia. Você passa por um clínico e você consegue um agendamento muito longo. E o câncer, o tempo é crucial. O que o senhor poderia falar para nos ajudar, ou ajudar as pessoas que estão nos ouvindo aí, para conseguir agilizar isso? Eu acho que o primeiro passo é a gente procurar o nosso médico. Tá? Procurar o nosso médico e você fazer os seus exames precocemente, você realizá-los o quanto antes. Por quê? Porque pensa comigo, eu tenho lá meus 35 anos de idade, por exemplo. Já vou voltar no tema que você falou da demora também, que eu concordo com você. Mas assim, eu tenho lá meus 35 anos de idade, por exemplo, Ricardo. E eu vou esperar para os 45 para fazer o meu primeiro exame de PSA, para fazer o meu primeiro rastreio? Não, eu já vou começar agora. Entendeu? Então eu acho que assim, a gente tem que jogar com as ferramentas que nós tivermos. Infelizmente, isso que você falou é uma realidade muito grande. Não só, eu acho que assim, no Brasil todo, a gente tem demanda de fila, demanda de muitos exames, poucos profissionais, entendeu? Então assim, na verdade, é um caso muito complexo da gente tratar e falar assim, não, é a gestão que não está fazendo o trabalho direito, não, está faltando exame, não. Porque às vezes eu tenho a gestão, eu tenho os exames e eu não tenho o profissional. E às vezes eu tenho o profissional, não tenho a gestão e tenho os exames. Então assim, é uma série de eventos que no final das contas, qual que é o grande problema? O grande problema é que tempo é vida, quando a gente se fala em câncer. Então, eu acho que a principal coisa que tem que ficar, se você não entender nada do nosso bate-papo aqui, mas se você tiver pelo menos desenvolvido a consciência que você tem que procurar um teu médico e fazer o teu exame, procurar ver se você tem alguma irregularidade, se você tem alguma predisposição, mudar os teus hábitos, fazer algo para tentar mudar a sua vida, eu acho que você vai dar um passo à frente de muita gente. E eu acho que talvez aí o tempo não vai ser uma coisa tão crucial igual costuma ser, infelizmente. Isso eu concordo plenamente. Né? A gente é brasileiro, né? Sempre procura aquela que realmente bate na nossa porta. Né? A gente tira a noção pelos carros. Né? Você tem carro lá, você só leva no mecânico quando ele quebra. E não tem que ser assim, né? Tem que ser a manutenção preventiva. O nosso corpo é a mesma coisa, tem um motor, tem tudo. Não que médico só quando estiver doente, mas sim fazer os exames precoces para você não ficar doente, né? Isso era para ser o objetivo, mas infelizmente existe esse lado, mas acho que é sobrecarregado porque as pessoas só vão ao médico para ficar doente. Aí eu acho que quando o médico está doente, a coisa já está feia. Mesmo com as campanhas que são feitas pelo Ministério da Saúde, enfim, a gente vê que os homens, ainda assim, têm um preconceito de ir atrás e se prevenir e tudo mais. Não tem aí uma fórmula mágica para poder a gente conseguir pelo menos conscientizar os da família, por exemplo, não tem uma estratégia? Eu costumo usar, eu acho que assim, todo mundo que é maior de idade, até antes de ser maior de idade, já sabe o que faz da vida. Mas eu, pelo menos, eu uso com os meus pacientes e eu tento mostrar para ele se colocar no lugar de uma pessoa que está com caso. Então, assim, por exemplo, eu tenho alguém muito ignorante na minha família, uma pessoa muito sistemática, cada um tem um jeito, a gente não está aqui para jogar isso. Mas, por exemplo, aí eu pego e falo assim, viu, rapaz, você viu fulano de tal? Tá com câncer. Nossa, tá com câncer? Eu falei, tá com câncer. E você não sabe da maior, ele tá com câncer, o câncer dele já tá avançado, coitado, se ele sair, graças a Deus, e graças a Deus de novo que o tratamento deu certo e que Deus deu uma segunda chance para ele. E eu tento sempre usar o comparativo com os meus pacientes, com os meus familiares, porque é muito mais fácil quando você pede para a pessoa se colocar no lugar de outra, para ela entender a gravidade, do que quando você fala assim, viu, você tem que ir lá e fazer exame. Nada imposto dá muito certo. Só que quando você puxa a responsabilidade para a pessoa, fala, viu, rapaz, mesmo, você não vai fazer o exame? Você já pensou se você fosse o fulano de tal, que também teve a oportunidade de fazer o exame e não foi, e agora está com câncer lá, coitado, e talvez não vai conseguir sair? Faz total diferença. Entendeu? Então é uma estratégia minha que eu uso, existem outras, claro. Mas assim, eu acho que hoje, graças a Deus com a internet,
com os veículos de comunicação, a gente consegue colocar cada vez mais o assunto em pauta, consegue propagar mais a informação. Então, assim, a ferramenta principal que a gente tem hoje são os veículos de comunicação, são os eventos de promoção e prevenção de saúde, é o que a gente está fazendo no dia a dia. Mas ainda assim, a gente tem que fazer o boca a boca, a gente tem que falar com a família, e a estratégia que eu gosto de usar bastante é essa. Sempre colocar a pessoa no lugar da outra. Não diretamente, não afrontando, mas mostrando para ela que ela está tendo uma oportunidade que talvez a outra tenha tido ou não, e não tenha aproveitado. Boa, excelente. E a gente vê bastante, né? Realmente o que mais tem hoje são campanhas, né? São campanhas aí que as pessoas deveriam se conscientizar melhor, ter uma consciência de saber que é pro bem dela, né? Principalmente essas pessoas, quando é uma criança a gente não consegue ter essa mesma linguagem, mas a partir do momento que você tem conhecimento das coisas, o recurso que tem hoje, tanto pela internet, pela televisão, pelas mídias, e você deixar de fazer um exame, é bem complicado. Depois acaba culpando o próprio sistema que está demorando, né? Isso, infelizmente, acontece bastante. A gente sabe que o sistema realmente demora, mas, porém, a gente também tem que fazer a nossa parte, a prevenção. E, infelizmente, não são todos que têm essa consciência. Era para ser bem melhor. Mas eu acho que está sendo bem legal esse bate-papo, porque realmente tinha muitas coisas que eu não tinha nem noção, não sabia, tá? Eu sou bem leigo nessa parte. Infelizmente eu tive caso da família, como eu tive caso, a gente acaba estudando um pouquinho, mas a gente não sabia que estava nessa situação. Hoje, o câncer ele é mais em criança ou adulto? Porque a gente vê, infelizmente, muitas crianças perdendo a vida por causa disso, doutor. Na verdade, a gente tem o câncer tanto em criança quanto adulto, né? Mas o fato do câncer ser, geralmente o câncer que acomete nas crianças, geralmente são as leucemias, né? Os tipos de leucemia que acometem mais crianças, mais comumente, mas a criança tem outros tipos de câncer também. Já no adulto, ele pega toda essa outra parte de câncer. Por quê? Porque o câncer ele é dado por conta desse crescimento desordenado celular. E quando a gente, com o passar dos anos, a gente tem a maior probabilidade. Por isso que a gente vê que o número de indivíduos com câncer acima de 60 anos é muito maior do que abaixo de 60 anos. Então, nos adultos, a gente tem a maior prevalência de câncer, tá? Mas a gente também tem o câncer infantil, e infelizmente é uma coisa muito, assim como o outro câncer, claro, é uma coisa muito triste, né? Inclusive eu lembro até, Ricardo, que logo quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer oncologia infantil, né? E aí, durante a faculdade, você vai tendo, né, outras visões, outras coisas, mas aí, assim, sempre ficou com aquela vontade, mas um pouquinho menos, porque você vai se interessando por outras determinadas áreas. Rapaz, fui fazer estágio no Hospital Estadual aqui de Bauru, no setor de oncologia infantil. A hora que eu entrei e vi aquela criançadinha carequinha, carregando soro para lá e para cá, aquelas paredes tudo pintado, tudo bonito. Então, assim, eu falei assim, eu não dou conta. A pessoa para ser médico de criança, o cara tem que ser muito diferenciado mesmo, porque é uma coisa muito triste. Nossa Senhora, não que os outros não sejam, mas é brabo, viu? Falo para vocês, é difícil. É feio, coisa feia. Mas graças a Deus, a gente tem tratamento, a gente está tratando, e a gente tem aqui, por exemplo, o Hospital Estadual também, que é uma referência muito boa. Trabalho fantástico com o pessoal lá do Hospital de Base, também faz o Hospital Estadual de Bauru. Ixi, sensacional. Com pediatria é fenomenal. O câncer, infelizmente, ele destrói muita família, né? Perdeu um pouco o foco por causa da pandemia, que a pandemia ficou bem visível, e o pessoal esqueceu um pouquinho das outras doenças, né? Principalmente o câncer, o infarto, que matam muitas pessoas, né? Mas, infelizmente, realmente, o câncer aí, ele é bem cruel. Quando se fala em criança ainda, como você mencionou, eu não teria, psicologicamente, capacidade para atender, não. Eu, infelizmente... É difícil. Nossa Senhora, é muito difícil. Bem difícil. E em qual estágio do câncer de próstata ele é irreversível? Na verdade, assim, eu não costumo falar, Francisco, que ele é irreversível. Eu acho que, eu falo assim para os meus pacientes, né? Eu falo, doutor, meu caso não tem cura. Eu falo,
Eu falo, não é que seu caso não tem cura, eu acho que para Deus nada é impossível, e eu acho que o que a cabeça pensa, o que a mente faz, a gente consegue determinar, ou a gente consegue apaziguar um pouquinho. Inclusive, quando eu tive os pacientes com Covid, depois eu vou fazer um comentário sobre isso. Geralmente, os estágios finais do câncer, né, do câncer de próstata, quando a gente já tem metástase, né, associada, que é outras regiões de acometimento, ele se torna um câncer mais difícil o tratamento, né, um câncer mais complicado, com maior índice de mortalidade, tá? E aí é quando a gente entra com a equipe multidisciplinar de oncologia, né, para ver até que ponto, ponderar e ver até que ponto esse tratamento ainda tem efetividade para o paciente, ou a gente não tem mais essa efetividade para o paciente, aí a gente tem que começar a promover conforto para ele, começar com outro tipo de tratamento, mas com um outro foco, entendeu? Mas assim, não existe um estágio específico para te falar, ó, chegou nesse estágio, não tem mais cura, não. Isso daí é um caso específico, é o paciente, você tem que ver qual o estágio está o câncer dele, se ele tem metástase, para onde está essa metástase e como está a evolução da doença dele. E aí, a partir de então, entra outra equipe para discutir isso daí. Mas é um assunto mais restrito, que assim, tem uma série de fatores associados. Para a gente chegar e falar, o médico chegar e falar para o paciente, falar, isso aqui não tem mais cura, isso aqui não dá mais, muita água rola ainda. Por isso eu imagino que quanto mais a pessoa demora para procurar ajuda, no médico, por exemplo, a probabilidade me parece ser maior, né? Com certeza. A probabilidade ela é diretamente proporcional ao tempo que você demora. Entendeu? Então, assim, é simples. É igual uma dor de garganta. Você chega para mim hoje, você está com uma dor de garganta. Aí você não vai tratar ela. Inicialmente você tem um processo inflamatório. Só que aí fica 1, 2, 3 dias, você começa a ter febre, e aí vira um processo infeccioso. E aí você começa a ter placa de pulso, você começa a ter dor no corpo generalizada, você não consegue comer. Então, claro que assim, não tem como a gente comparar uma doença com a outra, mas qualquer doença que você não tiver um tratamento precoce, que você não tiver ali como que eu posso dizer para você, se você não ficar em cima e você não tratar ela conforme ela tem que ser tratada, não correr atrás, a progressão é muito pior. E o câncer, então, nem se fala. É diretamente, vou demorar 2 anos para fazer o exame, e eu já tô com câncer hoje. Daqui 2 anos ele vai estar pior do que hoje. Doutor, você se medicar acaba atrapalhando muito, né? Porque você vai camuflando a doença. A gente vê muito isso. Quando está com dor de cabeça, vai tomar dor de cabeça. Com dor de estômago, tomar remédio para dor de estômago. E tem pessoas que tomam remédio todos os dias, porque todos os dias tem desconforto. Alguma coisa errada tem, né? Com certeza. Tem aqueles pacientes teimosos, né? e assim, a automedicação é um problema muito grande, né? Porque ela alivia o sintoma ali momentaneamente, mas ela não trata a doença, né? Inclusive, tem alguns amigos também que atuam na área de nutrologia, de medicina do esporte, e eles atualmente eles estão fazendo um outro segmento inverso, que é assim, ao invés de você tratar a doença com remédio, por que você já não vai tratando a causa? Entendeu? É muito melhor você ir tratando a causa do que você ir tratando com remédio. Você encher seu organismo de remédio. Não estou falando que eu defendo um ou outro, só estou falando uma outra vertente da medicina. Então o que o cara fala para você? Fala, vamos mudar teu hábito aqui, você vai ter uma resposta do teu organismo para isso daqui. Entendeu? Vamos fazer exame precoce, eu já consigo ver o que você vai ter, o que você pode desenvolver, onde que a gente tem que ajustar e mudar. Então assim, temos que tratar cedo, temos que ir atrás, temos que fazer exame, toda aquela conversa, e não tem que ter preconceito, né? O mais importante é isso daí, cara, não pode ter, porque senão o preconceito mata, infelizmente. Tem que tomar cuidado também com o Dr. Google, né? Muitas pessoas vai no Google lá, tá com dor de garganta, o que pode ser? Aparece um monte de coisa ali, já me assustou, já tive problema. Mas assusta todo mundo. O que eu recebo de mensagem no meu celular, no meu Instagram, e no consultório que eu chego, né, o paciente chega, fala, doutor, estou com isso, isso, é isso. Eu falo, não é. Ele fala, mas doutor, está escrito aqui. Eu falo, meu bem, se você acreditar que tudo está escrito, você está morto. Então assim, a gente tem que ter um pouquinho de discernimento, né, tem que ponderar um pouco, porque
É igual bula de remédio. Você já pegou para ler uma bula de remédio? Rapaz, se você dá uma bula de remédio, você fica doido, você não toma nenhum. Porque o que pode dar de conta de efeito adverso ali, entendeu? O que pode te fazer mal. Então, assim, se você seguir tudo ao pé da letra, você não consegue. Você tem que. Por isso que eu sempre falo, e eu defendo muito isso. Eu acho que todas as profissões são válidas. Eu respeito muito todas elas. Eu acho que o médico sem as outras profissões não são nada, e as outras profissões sem o médico também não é nada. Eu acho que tudo é uma equipe multidisciplinar, mas eu acho que todo mundo tem que estar cada um na sua área. E eu acho que o paciente, ele pode sim até tomar um remedinho para dor de cabeça, uma coisa ali, mas eu acho que a automedicação, ela tem que ser feita com responsabilidade. Porque uma vez que a automedicação se torna um hábito, ela pode ser um problema muito grande. Ricardo, você levantou muito bem um tópico excelente que você falou, inclusive. Isso daí é muito frequente. Perfeito. Francisco, mais alguma pergunta? Perfeito. Poderia deixar uma mensagem de conscientização para os nossos colaboradores, desktop, internet e tal, para a gente já finalizar? Bom, pessoal, eu acho que assim, ao longo aí desse bate-papo que a gente teve, eu acho que se vocês puderem levar com vocês, única e exclusivamente, que a gente tem que fazer a investigação precoce, que vocês têm que se cuidar, que a gente não pode ter preconceito, sempre procurar o médico para fazer os exames, sempre tentar fazer o acompanhamento e nunca esperar aparecer algum sintoma. Eu acho que eu vou estar muito satisfeito e muito feliz e vou sair daqui com um ar de dever cumprido, porque eu acho que de tudo que a gente falou, o mais importante é a gente prevenir, tá? É muito mais fácil a gente prevenir algo do que a gente remediar. Então, vai no teu médico, faz o teu exame não vai dar nada, graças a Deus. E se teu exame der alguma coisa, você foi cedo, você vai conseguir tratar. Então, eu acho que é mais importante isso daí, a conscientização, não ter o preconceito, entendeu? Viu que tem alguma coisa, viu ou não viu que tem nada, mas vai atrás, entendeu? E se tiver, pelo amor de Deus, não deixa para amanhã não, vai hoje porque a saúde da gente é uma só, a vida da gente é uma só. E infelizmente, apesar da gente ter linhas de tratamento aí, apesar da gente ter um alto índice aí de efetividade nos tratamentos, ainda assim a gente não pode tapar o sol com a peneira e falar que não são doenças graves, não podemos falar que não são doenças que acometem a vida da gente, que acometem a vida dos nossos familiares, que são doenças muito tristes. Então assim, a gente precisa puxar a responsabilidade para nós mesmos e ir atrás, fazer os exames, e se tiver alguma coisa, tratar. O preconceito nunca levou ninguém a lugar nenhum e não vai ser agora que vai levar. Então vamos usar as ferramentas que a gente tem. Tá. Aproveitando aqui, para a gente finalizar, estou vendo que a Gabriela Sanches está fazendo uma pergunta aqui, ó. Medicina natural é eficaz para tratamento de câncer? Na verdade, polêmico essa pergunta sua, hein, Gabriela? Na verdade, assim, a medicina natural, ela é muito controversa, né? Então, a gente só pode falar que é eficaz aquilo que a gente tem em estudo científico, né? Tudo que a gente fala que é fora dos estudos, que a gente fala que a gente usa uma terminologia que fala que é off-label, né? Que é fora do livro. Tudo que a gente fala que é fora do livro, é assim, eu sou uma pessoa que eu acho que tudo que vai te trazer benefício, por exemplo, essa medicina que ela falou, sem usar os tratamentos convencionais, se for te trazer benefício, por que não fazer? Entendeu? Agora sim, tem que ter cuidado, tem que ponderar, eu vou fazer um chá de não sei o que com não sei o que, porque vai me ajudar. Opa, peraí. Vê certinho o que você vai fazer, com quem que você vai acompanhar. Então, independente do médico que você vai, ou você vai no clínico, ou você vai no nutrólogo, ou você vai no ortomolecular, que é uma outra especialidade de médico, que tenta puxar mais para esses outros tipos de tratamento mais naturais, ou homeopata. Veja se você consegue ter alguma evidência científica, tá? E não vai fazendo as coisas por conta própria. O principal é você procurar um profissional, mesmo que ele siga outra linha, ele vai ter um embasamento científico através daquilo ali. Então, você vai ter propriedade para você seguir o seu tratamento da maneira que você quer, mas você vai estar resguardada por um profissional capacitado. Acho que o principal é isso. Até porque o tempo é crucial. Se você ficar perdendo tempo com um tratamento que não vai funcionar, exatamente, o tempo é crucial. Eu queria agradecer a presença do doutor, do Francisco, tá? Tanto da Braseg, o Grupo Braseg, Desktop, alguns patrocinadores que a gente teve aí, né? Advocacia Pacola Ciccone, Orce, a Urso,
A gente queria agradecer a todos que estão nos ouvindo aí, nos assistindo. E o vídeo vai estar disponível para as pessoas que quiserem replicar isso para os familiares, para os amigos, que eu acho que é muito importante. Tá? É um tema que realmente a sociedade nossa sofre muito. Tá? Tanto a pessoa que acaba adquirindo essa doença, mas quanto os familiares. É uma doença que realmente ainda traz muita dor para o mundo inteiro, não só para o Brasil, né? Todos somos penalizados. A sociedade precisa ser um pouco mais consciente e se prevenir, né? Fazer a prevenção antes que realmente aconteça. Doutor, obrigado mesmo de coração, obrigado Francisco, obrigado pela parceria. Eu acho que hoje foi um dia de excelência, tá? As pessoas aí que estão nos assistindo podem ter certeza aí que se você conseguir praticar aí 10% que foi passado aqui na alimentação, na atividade física, na conscientização, você fazer o preventivo vai ajudar bastante, né, doutor? Eu só estender novamente meu agradecimento aí ao Grupo Braseg, pessoal da Desktop, do LPNet, aos patrocinadores, ao pessoal da equipe que está aqui atrás, vai estar ajudando a gente aqui, dando as orientações, e é claro, o pessoal que dedicou um pouquinho do seu tempo aí para a gente levar o nosso bate-papo, agradecer a oportunidade e dizer que a gente está à disposição, e se precisarem de alguma coisa aí, estamos por aqui. Perfeito, então. Boa tarde a todos aí e fiquem com Deus. Boa tarde, fiquem com Deus.